surge a necessidade de organizar os elementos químicos, né? Na história da organização da tabela periódica, a gente pode entender essa necessidade e, a partir disso, a gente pode entender também o porquê da organização do jeito que é. E é isso que é a proposta de hoje, entender a organização da tabela periódica. A tabela periódica ela é composta por linhas horizontais, que são os chamados períodos, que são 7, e indicam a quantidade de níveis de energia presente em cada átomo de cada elemento químico, né? Então, você tem 7 períodos. O que é esse negócio de quantidade de nível de energia presente em cada átomo quer dizer? Por exemplo, se eu pego aqui o rubídio ele está no quinto período, o período está aqui, né? Está no quinto período. Eu sei que ele tem 5 níveis de energia. Se eu for fazer distribuição eletrônica dele, eu vou saber lá que eu vou parar em um nível de energia com 5, com o número 5. E a camada de valência dele vai ter o 5 lá. Ou seja, né, os níveis de energia, os períodos, ele indica quantos níveis estão ali, quantas camadas estão presentes em cada um dos átomos, tá? E essa organização é a organização horizontal. A gente também tem a organização vertical, que é as famílias, que são 18 famílias, tá? Elas se organizam por semelhança, por características em comum. Elas indicam também o subnível mais energético de cada átomo, de cada elemento químico, tá? As famílias As, que são essas duas aqui, e as do lado de cá, aqui a partir da família do boro, são as famílias chamadas de elementos representativos. E a família B, elementos de transição. Família B são esses aqui essa parte aqui em rosa e esses dois períodos aqui, esses dois grupos aqui estão, digamos, entre aspas, fora da tabela, tá? O que quer dizer esses grupos, que indicam os subníveis mais energéticos? Se a gente pegar uma tabela de distribuição, a gente vai perceber o seguinte, olha só. Todo mundo lá da família 1A, ela tem a distribuição eletrônica de valência, que é aquela que a gente faz, que está na última camada lá, é a mesma, ó, S1, 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 S1. Todas elas são S1. O que muda é um númerozinho aqui que vem antes, que indica o período. Ou seja, eu estou falando do elemento que está lá no sétimo período, que tem configuração de valência de 7s1. Eu sei que é o último aqui, que é o frâncio. Então, todos os metais alcalinos, eles têm configuração eletrônica e a gente chama de Ns1. Esse N pode variar, no caso dos metais alcalinos, de 2 a 7. Nos casos dos alcalinos terrosos, são os elementos que têm o S2. O Ns2. O N iria variar de 2 a 7. Essa é a ideia, tá? E para cada grupo da tabela periódica, você tem uma configuração de valência, você tem um nível de energia diferente, certo? E aí a gente pode dividir a tabela periódica em blocos. Aqui, no início aqui, eu tenho um bloco S, que é onde eu tenho duas famílias, a família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. No meio da tabela, eu tenho o grupo D. Do outro lado, do lado direito da tabela, eu tenho o grupo P. Todos eles, como a gente pôde observar aqui, termina em P. P alguma coisa. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Exceto esse aqui de cima, que é o hélio, que termina em um S2, tá? Que faz parte dos gases nobres. E essas famílias aqui de baixo, elas são aqui terminadas em F. Elas estão terminadas
em F, tá? Então, esse seria o caso dos subníveis de energia. As famílias têm nomes, né? Os elementos têm nomes, a família recebe cada nome aqui. Então, o grupo, a família 1A, né? Metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. Aqui no meio, a gente tem os metais de transição. E aqui, ó, a gente tem os lantanídeos e os actanídeos. A família 3A, o grupo 13, é a família do boro. Família 4A ou 14 é a família do carbono. A família 5A ou 15, família do nitrogênio. 6A ou 16, calcogênio. 7A ou 17, halogênio. E 18, os gases nobres. Então, esses seriam os nomes das famílias na tabela periódica. Em relação à temperatura ambiente, os elementos da tabela periódica também eles classificam. Eles podem estar na forma gasosa, na forma líquida e na forma sólida. Os gasosos, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, cloro e os gases nobres, né, são gasosos. Lembrando que quando a gente fala deles serem gasosos, eu não estou falando o elemento hidrogênio somente, eu estou falando na forma mais estável do hidrogênio, que seria o H2, tá? Líquidos, o elemento mercúrio é o único metal que é líquido, tem o bromo, alguns outros elementos como galho, rubídio, frâncio e o césio tornam-se líquidos em temperaturas bem pequenas. Eles são sólidos, mas a temperatura de liquefação dele, de fusão, né, do sólido pro líquido deles é bem baixa, tá? E tem os sólidos que são os demais elementos, tá? Então, essa seria a classificação dos elementos com relação à sua temperatura, sua temperatura, a classificação conforme a disposição da sua estrutura. Na tabelinha aqui, a gente tem representação, a gente tem os metais, os não metais, a família do hidrogênio. Quais são elas? Os em branco aqui são os metais. Os metais são elementos químicos sólidos em temperatura ambiente, conduzem eletricidade, calor e têm a capacidade de formar íons. Quem são eles? Eles são aqui esses que estão em branco, tanto os daqui como os daqui de baixo. A propriedade de ser sólido só não vale para o mercúrio, que também é um metal, mas não está sólido, ele é líquido. Os ametais são os quadradinhos aqui em azul, né? Eles são elementos opostos ao que a gente vê nos metais. Os elementos químicos que eles formam ânions normalmente, né? Eles adquirem elétrons, eles têm capacidade de receber elétrons, né? Quando os metais têm a capacidade de doar elétrons e eles não conduzem eletricidade, eles são isolantes na sua maioria, tá? Eles são bons isolantes na sua maioria, tá? O hidrogênio é um caso à parte, que está aqui em amarelinho, ele não tem família, é um elemento muito abundante, mas ele não apresenta características que se assemelham assim a outros grupos. Ele está aqui acima dos metais alcalinos, simplesmente por ter a configuração de valência 1s1, ou seja, igual aos metais alcalinos, mas ele não tem semelhança com outros elementos químicos, então a gente fala que ele não tem família. Os elementos, desculpa, em verde, são os gases nobres, elementos químicos que são encontrados na fase gasosa, eles apresentam grandes estabilidades,
Por essa razão, eles não necessitam interagir com outros átomos. Quando se estuda ligação química, né, a gente entende a propriedade de estabilidade dos gases nobres, né? E por que os gases nobres são estáveis, e você vê que ele tem o octeto completo, né? Então, isso dá estabilidade para esses elementos. E eles não necessitam reagir com outros para ser estáveis, tá bom? Eles são estáveis sozinhos e estão presentes na natureza na forma gasosa. A tabela periódica ela possui muitas divisões para ajudar a classificar os elementos, né? Você pode encontrar na tabela periódica tanto os elementos naturais, que são chamados de cisurânios, e os artificiais, que são chamados de transurânicos. Isso com relação ao número atômico, a gente classifica assim: elementos cisurânicos são os elementos cujo número atômico é menor que 92. Eles são, na sua maioria, elementos naturais encontrados na superfície terrestre, exceto os 4 elementos artificiais, né, que é o tecnécio, promécio, astato e o frâncio, que não são elementos naturais, e os transurânicos são elementos que possuem número atômico maior que 92, ou seja, são aqueles que após urânio, por isso que ele tem esse nome, né? Eles possuem meia-vida curto, eles são normalmente estáveis, sendo elementos artificiais, sintetizados em laboratório, na sua maioria, são esses elementos, certo? Então, essa é a ideia da organização da tabela periódica, né? Tudo que eu falei até aqui está relacionado à organização, o modo como você vê, por que da tabela periódica, por que ela é assim, do jeito que ela é. Então, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos, né? Se tiver dúvidas ou gostou dessa aula, deixa nos comentários, dá um like no vídeo, dá uma curtida aí, compartilha se vocês quiserem. Caso queiram também, pode me seguir lá no Instagram, Prof. Angela Ferreira. E muito obrigado por assistirem até aqui.